amigos pelo convite, né? É uma alegria estar aqui, originalmente com os amigos de Astolfo Dutra, mas revendo amigos de Mar de Espanha. Não sei, deve ter alguém aqui da região ali também, de Bicas, enfim. É uma alegria poder compartilhar um pouco das nossas reflexões. Hoje nós falaremos de um tema, né? O passado e o futuro. Então esse tema, na verdade, ele é título de um capítulo de um dos livros de Leon Denis, inclusive esse livro pouco conhecido, que é o livro O Progresso. Então não sei se todos já tiveram oportunidade de conhecer, de ler, mas é um livro que eu acho nem é mais editado, só deve ser encontrado hoje nas livrarias que tem ele, estoque mais antigo ou nos sebos. Mas antes de entrar nas reflexões de Leon Denis, é importante a gente destacar alguns pontos, que quando se fala de passado e de futuro, é importante também olhar um pouco para o presente, porque às vezes o presente nada mais é do que a resposta do que fizemos no passado e ao mesmo tempo é aqui que nós escrevemos o que encontraremos no futuro. Então a gente vai dia a dia tendo que lidar com tudo isso, né? Com a carga do passado, das escolhas feitas antes e escolhendo dia a dia aquilo que vai nos impactar num futuro breve, num futuro a médio e até a longo prazo. E meus irmãos, cá entre nós, o momento presente é um negócio de louco. Assim, a gente às vezes olha e fala, meu Deus do céu. Às vezes a gente até brinca, vê muita brincadeira na internet aí, para o planeta que eu quero descer, né? Porque 2020 veio assim, é como se Deus brincasse. Ó, parece que a aprovação estava pouca, vamos incentivar aqui a evolução desse planeta aí. E brinca-se também de vamos passar logo para 2021, porque esse ano é um ano que a gente pouco vai aproveitá-lo em alguns aspectos, mas ainda assim é sempre uma oportunidade, mesmo nessa dificuldade toda que nós vivemos, de pandemia, que tem como consequência crise econômica, crise social, a gente vê também crise no campo mesmo da religião, enfim, há crises que nos convidam a uma reflexão pessoal, uma reflexão coletiva, e nessa reflexão é muito comum, e não é de hoje, a gente ter a sensação de que estamos regredindo do ponto de vista moral. A gente às vezes olha o noticiário, a gente às vezes olha as redes sociais e logo pensa, o homem está piorando. E isso é um sentimento que visita espíritas às vezes, enfim, religiosos, ateus, dá essa sensação de que estamos regredindo. E quando eu disse que essa sensação não é de hoje, é porque o codificador do Espiritismo, nosso mestre Allan Kardec, sabendo, né, de que isso também existia na sua época, ele questionou os espíritos a respeito disso. Que a gente às vezes fica assim, mas será que tem hora que não regride? Será que está progredindo mesmo? Aí Kardec perguntou, e está lá na questão 784, Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, uma dessas leis chama-se a Lei de Progresso. E aí Kardec pergunta, primeiro ele afirma, né? Bastante grande é a perversidade do homem. E a gente não tem o que discordar. Kardec está fazendo uma afirmação. E aí ele pergunta, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E Kardec faz a ressalva do ponto de vista moral, porque do ponto de vista intelectual, os avanços são percebidos mais facilmente. A gente olha os avanços na tecnologia, na própria ciência, na medicina, na engenharia, enfim, para onde você olha, em que o conhecimento humano é colocado em ação, você percebe que está havendo um progresso. E às vezes um progresso extremamente acelerado. É sobretudo nesses momentos de pandemia, nesses momentos de guerra, de provação coletiva, a gente percebe que tudo está mais acelerado. Isso é natural, isso é uma prova que a gente tem e ao longo da história a gente percebe que grandes conquistas, grandes avanços foram tidos em momentos de extrema dificuldade. Então essa pergunta de Kardec é uma pergunta que caberia hoje. Moralmente o homem regride, está regredindo?
E a resposta dos espíritos, meus amigos, é de uma lucidez impressionante. Respondem a Kardec: enganas-te. Observa bem o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É mais ou menos alguém que experimenta a escuridão para valorizar a luz. Alguém que experimenta o frio para valorizar o calor. Então, o mal, às vezes, toma proporções que a gente não imaginaria que pudesse tomar, que é justamente para nos sacudir e valorizar e compreender a necessidade do bem e das reformas. E nesse ponto, essa questão, eu gosto muito de relacioná-la com a parábola do trigo e do joio. Porque naquela parábola, Jesus fala ali, né, de que um homem semeou o trigo, aí vieram ali as pessoas à noite e semearam o joio, e começou a crescer. Quando os cuidadores da plantação perceberam, estava ali o joio misturado ao trigo. E aí eles têm a ideia, né? A gente pode então cortar o trigo? E Jesus, na parábola, diz que não. Porque nesse momento pode haver uma confusão do joio e do trigo. Deixai o joio crescer. Que quando o joio cresce, ele desponta. E despontando do trigo, você consegue distinguir quem é quem na lavoura, na plantação. Então o que a gente observa é que num período da humanidade, e às vezes esse período, como vai dizer Leon Denis, ele funciona como fluxo e refluxo. Então às vezes a gente vê períodos em que o joio se desponta. Ele não tem mais vergonha de ser o que é. E aí aquilo que ele só pensava, de repente ele fala, de repente ele posta, de repente ele publica, ele faz live defendendo aquilo que a princípio ele até reprimia, por receio de alguma coisa, de alguma chamada de atenção, mas chega um ponto em que o joio não consegue mais disfarçar que é joio, e aí ele desponta, então fica mais nítido. Então o que a gente precisa observar é que quando esse mal chega ao excesso, na parábola do trigo e do joio, é nesse momento em que o joio se desponta. Porque até um certo momento fica confuso. Quem já viu aqui, tem um videozinho circulando na internet que mostra ali, o joio e o trigo são muito semelhantes. Então é necessário dar tempo, esperar as coisas acontecer, porque a partir daquilo que a gente vê na sociedade, que a gente considera, de certa forma, um desvio moral, é a gente olhar para dentro e perguntar: será que esse desvio moral lá fora também não existe dentro de mim? Será que aquilo que eu observo no outro também não reside em mim? Leon Denis chega a dizer que é possível se conhecer pelo outro. Que quando eu observo o outro, se for para tirar algum ensinamento, pode ser. Às vezes a gente olha e fala: nossa, mas não está legal, mas eu faço igual. Então, se eu percebi que não está legal e eu faço igual, é um indicativo de que eu preciso me corrigir naquilo que eu me assemelho a quem eu recrimino. Então, esses momentos, eles nos trazem esse tipo de reflexão. E esses que se caracterizam como joio, que seriam aqueles, então, que estão com um propósito, talvez, mesmo que inconsciente, de paralisar a marcha do progresso, porque eles ficam meio arredios diante dos avanços que a humanidade faz em vários aspectos. Kardec, então, faz uma pergunta, que está um pouco antes dessa, 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Então vamos criar aqui um conjunto agora para parar a marcha do progresso. É possível? Respondem os espíritos: não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Ou, em algumas traduções, de diminuir sua velocidade, de retardá-la, mas paralisar por completo, não. E Kardec, não contente, na 781A, questiona: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Os espíritos respondem: pobres seres, que Deus castigará,
serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, a estes não é necessário que a gente faça justiça com as próprias mãos. A justiça de Deus existe. Então é claro que a justiça humana, e Kardec trata na lei do progresso, da evolução, do progresso da própria legislação humana, a legislação vai evoluindo, ela vai avançando, mas diante das fragilidades desta, é importante que a gente não queira realizar a justiça com as próprias mãos em relação àqueles que eventualmente tentam deter a marcha da humanidade, tentam atrapalhar o avanço da humanidade. Então a gente traz essas questões aqui, inicialmente do Livro dos Espíritos, para mostrar como a doutrina espírita é lúcida, como ela vai jogar luzes aí sobre diversos assuntos que eventualmente no momento nos incomodam. Mas eu não poderia deixar de trazer também, né, a reflexão de Leon Denis, e quem acompanhou já as minhas palestras aí em Astolfo Dutra, em Mar de Espanha, sabe que eu sou apaixonado, eu sou admirador da obra de Leon Denis. Então a gente tem quase que como um preto de gratidão falar dele, divulgar, porque foi assim, ouvindo Sueli Caldas Schubert, que também é da região, que Leon Denis, eu falei, gente, mas quem que é Leon Denis? Que eu fui pesquisar e encontrei, né, esse manancial maravilhoso aqui de estudos, de reflexões. Então Leon Denis, num livro escrito, meus amigos, é bom dizer a data porque tem um contexto inserido aqui, em 1880. Portanto, há 140 anos, Leon Denis trouxe ali um livrinho muito interessante, repito, para quem chegou depois, intitulado O Progresso, em que num capítulo intitulado, o capítulo 6, intitulado O Passado e o Futuro, ele vai dizer que a humanidade, conquistando pela luta, pelo sangue, à custa de lágrimas e suplícios, seus direitos e suas liberdades. Quando a gente olha para a história humana, a gente percebe que não é uma história em que as conquistas se deram de maneira muito fraternas. Infelizmente, o sangue mancha a história de várias conquistas. Quando se olha para a Revolução Francesa, por exemplo, e recentemente eu li aqui 2 livros a respeito dela, a gente observa ali, né, aquele período em que muitas conquistas importantíssimas para os dias de hoje foram, né, tidas ali. Só que a gente observa também que, infelizmente, a falta do diálogo, a falta do entendimento, fez com que muitas pessoas, para um bem coletivo, fossem sacrificadas. A gente observa em outros momentos, em outros períodos da história, os mártires, seja os mártires no campo da religião, a gente não precisa nem destacar quantos deles colaboraram, né, para trazer luz ao pensamento humano, os mártires da própria ciência, nós temos Giordano Bruno, na sua época ali, contrariando aquilo que se tinha na época, e então sendo martirizado por isso. E aí Leon Denis vai dizer que após cada passo para a frente, vê-se o espírito de egoísmo e de dominação se erguer sobre sua passagem, porém sempre em vão. Então o que acontece? Como ele vai dizer aqui, a cada passo para frente parece que há uma reação. Isso é natural. Em todas as épocas da humanidade, quando os missionários traziam ideias diferentes daquelas, né, tidas no momento, estes seres eram incompreendidos. Então a gente observava, estes seres davam passos à frente, e o que se erguia diante deles? O egoísmo. E o egoísmo então dominava a passagem daquele. A gente podia dizer aqui de Jesus, por exemplo. Jesus foi alguém que incomodou na sua época. Não à toa foi torturado e crucificado, condenado ali à pena de morte, por aqueles que se julgavam seres corretos, os homens da época. Por isso temos que ter muito cuidado com esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus, porque naquela ocasião a voz do povo crucificou Jesus. Então é importante observar que depois de Jesus e até antes dele, por exemplo, Sócrates, na sua época, causou um rebuliço na sociedade. Foi incompreendido e martirizado. E depois de Sócrates, então, veio Jesus. Inclusive, Sócrates é colocado como um dos precursores do Espiritismo por Allan Kardec.
Nós tivemos vários outros, o próprio codificador, na encarnação como John Hus, ele é levado para a fogueira. Por quê? Porque John Hus queria um progresso no pensamento religioso da Igreja Católica. John Hus, então, que conheceu a partir do Jerônimo de Praga, um amigo seu que também fora queimado, que teve contato com os escritos de um grande pensador, que poderia ser ali o precursor da Reforma Protestante, chamado John Wycliffe, ou John Wycliffe, que escreveu algumas teses, algumas ideias que chocou a comunidade católica da época, mas que foi encontrar então ressonância lá com John Hus, na antiga Boêmia, este então crucificado. Então a gente percebe, meus amigos, que cada geração, como vai dizer Leon Denis, traz seu tributo de dores, de trabalho, de esforços, e a herança comum aumenta sem cessar. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque a gente vê o sacrifício de um indivíduo ou de alguns indivíduos, mas o benefício é coletivo. É mais ou menos como a vela, uma vela que vai queimando para iluminar o ambiente. Muitos seres não se importam com o martírio, não se importam com o desgaste pessoal, com as tormentas da vida, desde que isso seja para uma utilidade comum e não apenas para um martírio pessoal sem proveito coletivo. Então, se a gente observa nos movimentos recentes, por exemplo, a própria Segunda Guerra Mundial, eu acho que ninguém estava encarnado, todos aqui muito jovens, mas aqueles que estavam certamente vivendo aquele período, talvez pensassem assim: o mundo está acabando, o ser humano regrediu moralmente. Só que ali também nós tivemos um movimento em que o joio despontou. Mas depois que a coisa deu uma acalmada, nós tivemos, a partir daquela tragédia, por exemplo, em 1848, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi uma conquista. E quando a gente lê aqui alguns detalhes dessa declaração, a gente fala assim: seria necessário isso? Porque são coisas tão óbvias, que inclusive já foram ditas, mas de uma maneira diferente por Jesus, que a gente vê assim: olha, o ser humano teve que colocar num papel coisas óbvias. Mas sim, precisa. Quando a gente vê, por exemplo, um movimento do combate ao racismo crescer a partir da morte de George Floyd nos Estados Unidos, a gente percebe, né, como que essa história de sangue, de lutas, infelizmente de violência, traz para todos nós uma reflexão muito importante para assuntos que às vezes a gente não fazia questão de visitar. Por quê? Porque às vezes vai falar do nosso racismo. Às vezes vai falar quando algum caso de assassinato de homossexual, por exemplo, que acontece infelizmente praticamente todos os dias, mas de vez em quando aparece um que vem chamar a nossa atenção para que a gente visite a homofobia que existe dentro de nós. Então, assim, de visita em visita, desses momentos em que tudo é mais intenso, tudo é mais forte, a gente vai avançando, a gente vai evoluindo. E, infelizmente, a partir do escândalo. Como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas ai de quem provoque o escândalo. Que o provocador não seja um de nós, mas já que outros provocam, façamos a visita, trabalhemos um pouco a empatia, a compaixão, diminuamos a indiferença. Porque, não, esse problema não é meu porque eu não sou homossexual. Não, mas eu não sou negro, então esse problema não é meu. Mas eu não moro em tal país, então o problema lá do Líbano é o problema dos libaneses. Não, a gente tem que entender, e falaremos disso mais para frente, que somos irmãos. Se a gente fala toda hora que Deus é único e que somos filhos de Deus, então todos os seres são meus irmãos. Eu posso até não concordar com o que o irmão meu faz, mas isso não me dá o direito de agredi-lo. Então esse é um ponto que a gente precisa destacar. E aí Leon Denis, já no seu olhar agora ali um pouco mais, vamos dizer otimista, mas é um otimismo realista, né? Pouco a pouco, diz Leon Denis, as velhas iniquidades desaparecem. A escravidão,
o servilismo e a tortura desaparecem, um após o outro. A ignorância diminui, a liberdade aparece em alguns pontos do globo. E, no meio desses prodigiosos esforços, acima dos diversos organismos sociais, tribos, raças, cidades, reinos, impérios, alguma coisa maior se elabora e se desenvolve lentamente através dos tempos. E ele conclui dizendo: é a civilização que, após ter sido sucessivamente asiática, grega, romana e ocidental, tende a se tornar universal, unindo os povos em uma aspiração comum para formar o grande ser coletivo, o ser humanidade. Então isso aqui é muito bonito, é que no futuro, e a gente vê vários movimentos, várias ONGs, vários esforços coletivos de diversos governos tentando construir esse entendimento, né, de que tudo bem, nós somos brasileiros, existe aí outros países, outras nações, mas a gente precisa trabalhar como um ser coletivo, nessa fraternidade. Eu não estou com a minha aqui hoje, com a camiseta da fraternidade sem fronteiras. Então que essa fraternidade não possa esbarrar numa fronteira de nacionalidade. Ah não, eu só ajudo se for do mesmo país. Não possa esbarrar numa fronteira de orientação sexual. Eu só ajudo e estendo a mão se for da mesma orientação sexual que a minha, ou se for do mesmo sexo, ou se for da mesma cor de pele, ou do mesmo pensamento político, já que hoje nós também nos dividimos. Hoje não, essa divisão já não é tão recente, ela apenas toma proporções à medida em que a rede social, né, amplia tudo isso. Mas a gente precisa trabalhar essa ideia de coletividade, que isso também representa um progresso na marcha da humanidade. E essa preocupação coletiva, ela é um indicativo de que estamos, sim, porque o egoísta só pensa em si, enquanto o altruísta, ele pensa no outro. E Allan Kardec vai nos chamar a atenção para o progresso moral. Lá no próprio Livro dos Espíritos, também na Lei de Progresso, ele vai fazer agora aqui uma comparação. Ele coloca de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social. Somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. E aqui ele avança, ele vai trazendo alguns pontos interessantes, e ele vai destacar aqui, por exemplo, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde, continua Allan Kardec, com menos parcialidade se exerça a justiça. Isso aqui é importante, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Então isso é muito bonito, gente. Isso aqui depois vale a pena a gente refletir, meditar. Isso aqui é muito forte. E Leon Denis, voltando para o livro O Progresso, ele vem agora nos convidar a um olhar mais de maior gratidão àqueles que vieram antes. Quando a gente olha, meus amigos, lá no Decálogo, trazido por Moisés, honrai vosso pai e vossa mãe, a gente pode interpretar esse mandamento como honrar o pai e a mãe, aqueles que nos trouxeram ao mundo. Mas dá para a gente ampliar um pouco o conceito e trazer a ideia do honrai aqueles que vieram antes.
Não apenas no sentido de nos dar a vida, mas também no sentido de que prepararam o caminho para que estivéssemos aqui hoje. No movimento espírita, por exemplo, precisamos ser mais gratos a Allan Kardec, a Leon Denis, a Camille Flammarion, a Gabriel Delany, Alexander Aksakov, William Crookes, tantos nomes que viveram um período difícil ali no final do século XIX, início do século XX, alguns deles. No Brasil tivemos figuras inesquecíveis como a própria Ivone Amaral Pereira, Deolinda Morim, Caibar Schutel, Herculano Pires, nosso querido Chico Xavier. Então a gente precisa, claro, aproveitar as novidades do momento aí, ler livros novos, lançamentos que vêm trazer reflexões importantes também, mas não perder a gratidão por aqueles que vieram antes. As conquistas da ciência. Eu lembro do meu avô contar que, e ainda hoje isso acontece em alguns locais, você não tinha anestesia para arrancar um dente, por exemplo. Então, graças aos esforços de cientistas, nós podemos hoje fazer um tratamento dentário com anestesia. E mesmo assim eu tenho pavor, gente. Quando eu tenho que ir no dentista, eu começo a suar frio uns 3 dias antes. Meu Deus do céu. Mas é muito melhor do que sem. Tá bom que a boca fica ali uma meia hora, 2 horas, né, dormente, você mastiga um pedaço do lábio e tudo mais. Mas é um avanço. Quem sabe daqui a pouco não vem uma anestesia melhor do que a que temos hoje e assim a humanidade avança. No campo da tecnologia, quantos benefícios! Homens que ficam debruçados nas suas salas, pensando em formas de nos aproximar uns dos outros. Então é isso, Leon Denis vai dizer então que ele fala aqui daqueles que também trabalharam em prol da democracia. Ele vai dizer, a democracia e a ciência, elas também têm seu calendário. Eu digo seu calendário, e tem seu panteão sublime. O panteão que esses grandes mortos habitam, esses poderosos espíritos que planam acima de nós e que nos inspiram. Ele vem dizer, não esqueçamos os pensadores, os lutadores austeros que morreram na luta, que caíram combatendo pelo direito e pela verdade. E aí ele vem nos fazer um convite. Veneremos esses mortos gloriosos. Honra a vós, ilustres mártires, que sofrestes por todas as ideias úteis, fecundas e generosas. Para vós, ilustres mártires, que consagrastes vossas vigílias, vossa saúde e vossa vida na busca dos grandes problemas. Para todos vós que, pelo bem da humanidade, fostes perseguidos e torturados, mortos nos calabouços e nas forcas. Honra para todos vós em todos os séculos. Vossa obra não está perdida, ó não. O que criastes na dor, nós recolhemos, e essa herança sagrada nós a conservaremos preciosamente e a transmitiremos engrandecida e aumentada aos que vierem depois de nós. Aqui ele trabalha a ideia de solidariedade. Aqueles que vieram antes contribuíram para o presente. E ele fala, agora a gente recebe essa herança, trabalha nela e devolve engrandecida para aqueles que vierem depois. Quando se fala, por exemplo, em preservação do meio ambiente, é um tema delicado, é um tema que gera discussão que não deveria. Porque preservar o meio ambiente é uma responsabilidade nossa para com o planeta. E alguém pode até, no ápice do seu egoísmo, dizer assim, não, eu vou curtir aqui, quem vier depois é que se vira do jeito que ficar. Só que a reencarnação vem e nos mostra que quem vai herdar muito disso somos nós. E às vezes a gente herda de propósito aquilo que nós ignoramos, aquilo que nós nos omitimos, ou aquilo que nós agimos contra. Então a reencarnação, na sua inversão de papéis, ela é maravilhosa. Para nos trazer a responsabilidade, porque cuidar do futuro do planeta, cuidar do futuro, né, da sociedade, é cuidar do nosso próprio futuro. Então, a gente às vezes precisa experimentar situações que nós ignoramos ou que nós atuamos contra. Então,
a gente às vezes vai precisar, aqueles que estão no corpo masculino, reencarnar no corpo feminino. Aqui em casa é sempre assim, quando tinha festa pra gente sair, a minha esposa às vezes brincava, né? Que eu tinha mais dificuldade para escolher uma roupa, isso e aquilo, e eu tranquilo, né? Vinha ali, só arrumava o cabelo mais ou menos, punha uma calça, uma camiseta, tava pronto. Aí ela sempre brincava assim, na próxima você vai mulher pra você ver o que a gente passa. E eu quero vir homem, porque homem é tranquilo demais. Então, isso é uma brincadeira que muitas pessoas fazem sem nem conhecer a reencarnação. E falam uma verdade. Porque às vezes há essa inversão. O rico que hoje esbanja, que não valoriza, vem na condição de necessitado, de ter que pedir cesta básica, de ter que pedir ajuda. Aquele que hoje recrimina homossexuais, que é homofóbico, às vezes reencarna na condição de homossexual, que é para valorizar, que é para aprender a respeitar. Então há inversões, não no sentido punitivista, mas no sentido de nos trazer oportunidades de aprendizado. Eu não quero dizer que todo homossexual hoje é um homofóbico de ontem, e nem que todo homem hoje é uma mulher de ontem. Isso não existe uma regra, não existe uma matemática. Mas essas inversões de papéis, elas são até interessantes do ponto de vista da gente aprender algo diferente daquilo que já se aprendeu. E aí Leon Denis, para a gente aqui agora nesse momento está um pouco para baixo, né, momento de pandemia, ele vem em 1880 escrever algo que vale para hoje. E assim eu já caminho para o encerramento da minha fala. Diz Leon Denis, um dia virá em que todos os flagelos criados pelo erro morrerão. A guerra cessará, as superstições extinguir-se-ão, a forca desaparecerá. O saber regenerará o mundo e, diante dessa grande luz, os preconceitos seculares, os ódios entre as classes e entre as nações desaparecerão como as brumas matinais diante do sol de julho. Isso é muito bonito e importante, isso até nos enche de esperança, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esperança de que dias melhores virão, de que nós passaremos por essa pandemia, por essas crises que são consequência dela. E ele vai dizer então, estes tempos ainda estão longe, dirão. Não muito longe, responderei eu. Se soubermos, olha, tem uma condicionante aqui. Se soubermos prepará-los, não tão longe, se nos tornarmos dignos deles, nós e todos os nossos semelhantes. E aí ele conclui este capítulo, nos fazendo agora, quase um convite, meio que uma intimação. Diz ele que é necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. Olha, ele nos convidando agora aqui ao papel do individual, o progresso pessoal. Agora, isso quer dizer então que eu devo preocupar somente comigo e me fechar no meu mundo e não me importar com o mundo lá fora? Aí ele nos chama ao nosso papel diante da coletividade, dizendo que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça e de solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança, que todos façam o seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Cumpramo-la. Todos unidos, de mãos dadas, marchemos juntos para o futuro e que nossa divisa seja para a frente, sempre para a frente e para o alto. Esse é o nosso querido Leon Denis. Desta forma eu agradeço o Márcio, agradeço o convite e a atenção de todos os amigos.